Boa noite, meus queridos irmãos em Cristo de todo mundo e de todo o Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, do canal Caminhando em Verdade. E estou aqui para fazer o vídeo 6. Agora eu coloquei certinho, que no final do vídeo anterior, né? Eu coloquei assim, ó, vídeo 6. Muito bem, meus queridos amados. Nós estamos agora para fazer o 6º vídeo do quadro especial Os Desigrejados. No vídeo anterior, né, que vocês podem ver aqui no card que vai aparecer, né, aqui em cima. Então vocês poderão observar aí que tem uma playlist, né, que aí tem desde o 1 até o 5º vídeo. No 5º nós falamos sobre as características, né, das igrejas denominacionais e a igreja chamada pejorativamente de desigrejada, né? Como eu já expliquei muitas vezes, muitas coisas sobre esse ponto do que é desigrejado verdadeiramente nos vídeos anteriores, não vou aqui relatar novamente, né, meus irmãos? Porque senão fica muito repetitivo. Então, no vídeo anterior, no 5º, eu falei sobre as características, né, de uma e de outra. Nesse vídeo hoje, né, vou falar, se assim Deus permitir, origem e influências, né, aqui da Wikipédia, né, é a fonte que eu vou estar lendo. E conforme eu vou lendo, eu vou também comentando, né, o que se trata aqui do que esse autor, né, que escreveu esse texto está querendo dizer e como que é a realidade, né, desses grupos que congregam em casas, em todos os lugares que há possibilidade de agregar um grupo, ali reunião, ou a igreja do Senhor verdadeiramente reunida. Sendo assim, vamos para a leitura. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, se gostar do conteúdo. Para os inscritos nesse canal, irmãos em Cristo, amigos aí que tem a todo momento aí apoiado essa obra que pertence ao Senhor, a qual eu sou apenas um instrumento dentro dela, como muitos são, que possa também aí deixar os seus likes, compartilhar, né, para que essa palavra vá a mais longe possível. Então vamos lá, origem e influências. Estou lendo a apostila que eu tirei da fonte da Wikipédia. Todos que eu irei aqui ler, eu vou citar a fonte, né, como manda o figurino. Então vamos lá. Diz assim, nessa parte do vídeo 6. Muitos apoiadores do movimento da Igreja Orgânica justificam o seu modelo utilizado no Novo Testamento, especialmente os evangelhos, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo de Tarso. Historicamente falando, encontro simples de cristão era a norma do cristianismo primitivo. É engraçado, né, ouvir isso, né? Agora, eu quero dizer o seguinte. Se era a norma do cristianismo primitivo, por que não continuou até o dia de hoje? Porque é a modernidade? Ninguém está falando aqui, meus irmãos, já falei muitas vezes sobre isso, vou tornar a repetir, de não poder ter um prédio, ou ter um ambiente até aconchegante. Ninguém está falando disso. Nós sempre estamos falando ou questionando a questão das doutrinas que não pertencem a Cristo, do sistema clerical, que somente esse modelo é que funciona, né, na ideia deles, na ideia de muitos, e principalmente colocando aí placa na igreja, ou no templo, ou no prédio, e também associando essa placa a um nome. E esse é o maior problema, como já falei também nos vídeos anteriores. Vamos continuar lendo. Historicamente falando, encontros simples de cristão eram a norma do cristianismo primitivo, entre 100 depois de Cristo a 300 depois de Cristo. Ou seja, então de 100 depois de Cristo a 300 anos, era comum, historicamente falando, os encontros simples de cristão. Por que não continuou simples? Eu tenho um primo chamado Jair,
ele comentou recentemente sobre isso. Futuramente, se tudo der certo, eu farei um vídeo com ele também, para ele participar e dar a opinião dele. Ele, né, comenta que o problema maior foi, né, desde Constantino e na concepção, né, a concepção do modelo igreja já é raro lá, né, depois do ano 300. Muitos não vão concordar com isso. Tudo bem, não há problema nenhum de não concordar que o erro começou com Constantino. Poderia até ter outras linhas da época, já começando antes de Constantino, né? Porque antes de Constantino o evangelho era muito divulgado em Roma também. Mas ele é que fez a mistura entre Estado e Igreja e Estado. Até o dia de hoje, o Vaticano ali é quase um Estado à parte, né? Então, essa é uma das grandes provas disso. Continuando. O cristianismo cresceu de 25 mil para 20 milhões de pessoas no Império Romano. Na verdade, grande parte do Novo Testamento foi escrito para as pessoas que se reuniam em casas, em igrejas domésticas. Eu acho engraçado isso aqui, né? Sabe por que eu acho engraçado, meus irmãos e caros ouvintes? Eles falam assim: na verdade, grande parte do Novo Testamento foi escrito para as pessoas que se reuniram em casas, em igrejas domésticas. Peraí, reunir em casas e em igrejas domésticas não faz muito sentido. Para quem assistiu os vídeos anteriores vai compreender o que eu estou falando. Como que você se reúne em casas, em igrejas domésticas? O que é em igrejas domésticas? Na mente deles, as igrejas domésticas é igreja da casa. As casas são igrejas. E não é isso. Na mente dos pejorativamente chamados desigrejado, que eu já expliquei o que significa desigrejado de fato, coisa que nenhum que se diz a graça aí no YouTube tem falado dessa forma. Pode até compreender, mas não fala. Alguns até falam assim: não, eu sou da graça, não sou nem do sistema, nem desigrejado, sou da graça. Aí dando a entender que existe esse tal do desigrejado, né? E para entender melhor, tem que assistir a toda a playlist aí para vocês compreenderem o que é de fato um verdadeiro desigrejado, né? Então, qual é a parte que não tem lógica aqui, meus irmãos? É quando ele diz o seguinte: reuniram em casas. Reuniram em casas. Quem reuniram em casas? A igreja. Pessoas, orgânica. A igreja orgânica reunia em casa. Aí ele repete, em igrejas domésticas. Isso que é engraçado. Como é que a igreja se reúne dentro da igreja? Eu já falei muito sobre isso nos vídeos anteriores, não vou ficar repetindo aqui não. Continuando a leitura. As igrejas domésticas cristãs eram semelhantes às sinagogas. Tem aqui... Não vejo... Mas tudo bem, vamos continuar lendo. Que eram numerosas, que eram numerosas, né, essas sinagogas. Cristãos adotaram esse modelo de baixo custo e fácil de multiplicar e adaptaram ao seu novo contexto. Engraçado, as pessoas que escrevem uma coisa dessa, acho que é meio sem noção, né? Acho que eles ficam pensando assim: vamos adotar as reuniões em casas porque é de baixo custo. O apóstolo Pedro e os apóstolos devem ter falado isso lá em Atos, né? Quando começaram diariamente, em casa, a partir o pão. Acho que, por isso que eu falo, é muita dificuldade para compreender a verdadeira graça e o verdadeiro entendimento de como começou tudo isso e aonde se perdeu tudo isso, né? Mas vamos continuar aí. Além disso, a comunhão, também chamada a ceia do Senhor, né? Que na realidade é a festa do amor, né? Era exclusivamente cristã, embora inspirado na Páscoa judaica, né? Uma vez que este não se aplicava aos judeus e não se encaixa na sinagoga, são realizados em outros lugares. E as igrejas domésticas eram o lugar natural para a partilha da comunhão. Obviamente, o que significa repartir? Repartir em harmonia, concordância, né? Tudo isso é partilha da comunhão. Agora,
é obviamente que as reuniões em casas eram o lugar perfeito. Assim como, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, já tentando quebrar o paradigma das sinagogas, fez a última Páscoa, como que muitos entendem ali que é ceia, mas a última Páscoa, ou de uma certa forma a palavra ceia é jantar, né, a última refeição, em um cenáculo não, em um espaço mobiliado, em um ambiente superior, em uma sala preparada, né? Não foi dentro da sinagoga, eu acho que chama cenáculo mesmo, se eu não estiver enganado. Então não foi dentro de uma sinagoga judaica que foi feita a Páscoa, né? E ali, futuramente ali, mostrando ali espiritualmente o que seria a ceia verdadeira do Senhor. Isso aí é assunto para outros vídeos, né? Então, é obviamente que eles iriam utilizar as casas, porque eles não entrariam mais como sumo sacerdote, até porque eles não entravam, só o sumo sacerdote que entrava nos templos, né? E para estar dentro de uma sinagoga como irmãos em Cristo, teria que fazer todos os protocolos da sinagoga, a qual Cristo já não estava mais ensinando aos seus discípulos. Lembrando que muitas vezes, muitos perguntavam por que, mestre, seus discípulos não lavam a mão para comer? Que era um ritual, né? Por que, mestre, que seus discípulos não fazem jejum? Mas muitos não entendem isso, né? Até hoje continua fazendo tudo isso. Vamos lá, continuando. No princípio do século XXI, o movimento das igrejas orgânicas no Ocidente ressurgiu, sendo que é bastante praticado em outras partes do mundo, onde o cristianismo tem sido historicamente perseguido. Na América do Norte e no Reino Unido, em particular, o movimento das igrejas domésticas é frequentemente visto como desenvolvimento e a extensão lógica da confraria, ou movimento dos irmãos Plymouth, onde muitos indivíduos e grupos têm adotado novas abordagens, né, para adoração e governança. Interessante isso, hein? Mas é um mau entendimento. Quando muitos movimentos, onde muitos indivíduos e grupos têm adotado novas abordagens, isso é um mau entendimento deles. Porque não se faz nova abordagem, né, para introduzir aquilo que já foi entregue e perfeito. Não se faz coisa nova. Nova já é as boas novas, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, é um mal entendido. Vamos lá, continuando. Enquanto outros reconhecem um relacionamento comum com os anabatistas, os quakers, o Amish, os Hutterites, que eu não sei chamar muito esses nomes, mas acho que é isso, menonitas, tem vários tipos de menonita, né? Movarianos, metodistas, e assim como os valdenses, que foram os antecessores da adventista, se eu não estiver errado, priscilianos. Outro enfoque vê o movimento das igrejas domésticas como um reavivamento da mudança do Espírito Santo no movimento de Jesus da década de 1970. Nos Estados Unidos, a renovação carismática em todo o mundo nos anos 60 e 70. Outros vê como um retorno ao paradigma restauracionista da igreja neotestamentária e uma restauração do propósito eterno de Deus e a expressão natural de Cristo na terra, exortando os cristãos para mudarem das hierarquias e posições para as práticas descritas e encorajadas nas Escrituras. É engraçado, né? Depende do que é mudar das hierarquias, né? O próprio Cristo não deixou hierarquia nenhuma entre nós, entre os salvos, né? Mas tudo bem. Agora, buscar as práticas descritas ou que as escrituras encorajam, aí sim está correto. Mas ficar debaixo de uma hierarquia clerical, isso está errado. Referente da forma que eles entendem hoje, né?
Tipo, você tá na benção do seu pastor. Para você sair desse lugar, tem que pedir a benção do seu pastor, né? Isso é complicado, mas tudo bem. Vamos continuar a leitura, que hoje eu quero mais ler. A igreja orgânica também foi influenciada pelo movimento missionário, pelas missões no exterior e o crescimento dos movimentos de plantação de igrejas. Os movimentos de plantação de igrejas estão espontaneamente adicionando esforços para a multiplicação de igrejas. Engraçado, né? Eu não sei o que eles entendem como igreja. Eu tenho que novamente explicar melhor o conceito de igreja. Quando fala espalhar ou multiplicar a igreja, as pessoas sempre pensam em multiplicar templos, lugares. Aí já põe a sua placa, já põe a sua denominação, seus dogmas. Esse é o problema. Agora vamos falar um pouquinho de valores. Como em todo movimento descentralizado e espontâneo, é engraçado essa palavra, né? Descentralizado, mas tudo bem. Uma variedade de valores são manifestadas na igreja orgânica, devido à influência de alguns grupos chaves e ao texto do livro Atos dos Apóstolos, né, do 42 ao 47. 3 valores essenciais emergiram em muitos círculos. Paul Cark, que começou o ministério em uma das maiores e mais sistematizadas mega igrejas dos Estados Unidos, e Neil Cole, originalmente articularam utilizando a sigla DNA. Segundo eles, a letra D é divina verdade, a letra N, nutrir relações, a letra o amor pelo outro, a letra A, apóstolos e missionários. Interessante isso aqui, viu? Quando diz assim, o amor pelo outro deve ser uma busca constante da família de Deus. Correto, né? É difícil, né? Mas é correto. É difícil amar o próximo. A gente fala. Por isso que uma igreja apessoal, que não tem muito conhecimento dos irmãos lá dentro, né? Como é que vai ter uma comunhão? Por isso que a ideia de ter pequenos grupos reunidos em casa, em qualquer lugar, faz mais noção à igreja ideal que Cristo falou, para que cada um vai... que hoje é conhecido como células, mas é que a ideia de célula vem já na mente a ideia da igreja videira, que eles usam até livro, não usam nem a escritura sagrada. Dizem que usa, mas eu nunca vi. Eu sempre fui num culto, já fui no culto de videira, nunca vi Bíblia Sagrada lá, né? E coitado do dono da casa que recebe eles, porque eles viram ali escravos aquilo ali. E o cara que vai lá a primeira semana, já deixa 2 treinados ali, já parte para outro. Aí fica contaminando o mundo com um alimento estragado que não é o de Cristo. Agora, se fosse pelo menos o de Cristo, a doutrina pura, reta, aí tudo bem, né? Seria excelente expandir dessa forma, né? Então, continuando aqui, nos Estados Unidos, esses valores foram promovidos por vários ministérios, como House to House, Darwin, Norte da América, e foram adotados por vários grupos, como New York, Metro Soul. No Brasil, esses valores se difundem graças à obra de Cole. Agora, eu falei algumas palavras aqui nesse texto, e eu vou trazer aqui o significado. Confraria significa instituição, corporação com fins religiosos, ou irmandade, comunidade, congregação, sociedade. Isso significa a palavra confraria. Irmãos de Plymouth, que eu falei também, diversos grupos cristãos protestantes, adenominacionais, que não tinham denominações, com origem em Dublin, ou Dublin, né, na Irlanda, por volta de 1825. No Brasil, né, a primeira igreja que teve a ideia de igreja nas casas foram, por incrível que pareça, muitos conhecem ele, é o Mário Persona, né? Muitos não sabem, mas o esquema dele, né, desse Darwin, acho que é Darwin o nome do cara aqui, que eu não sei, né, direito falei esse nome, mas acho que é isso mesmo, Darwin. Então, ele, acho que é Darwin mesmo, ele foi o que trouxe para o Brasil, se eu não estiver enganado, o sistema de igrejas nas casas, né? Essa igreja orgânica,
O Mário Persona é um dos pioneiros que tem falado muito sobre isso. Por isso que muitos conhecem ele como o sistema da igreja em casas, né? Então, é isso aí, meus irmãos e meus queridos visitantes. Nós terminamos a apostila 1. Você vê, né? 6 vídeos em apenas uma apostila, né? Então, vamos para a segunda apostila. E vou falar um pouquinho hoje, que ainda falta aí uns 10 minutinhos para terminar o vídeo. Essa segunda apostila também, ela tem como origem e fonte a Wikipédia ou Wikipedia, enciclopédia livre. E nós vamos falar aqui um pouquinho, né, do cristianismo não denominacional. É isso que trata o primeiro ponto aqui dessa segunda apostila. Que está correto. O cristianismo não tem denominação. Quem pôs nomes foram os próprios homens das épocas iniciais até as épocas atuais. Cada um põe lá placa na sua igreja, né? Então vamos lá. O cristianismo não denominacional se refere à prática da fé cristã por uma ou mais pessoas, sem ser rotulado com o nome de qualquer denominação cristã específica. Foi realizada por muitos cristãos no passado, no início do cristianismo até os tempos posteriores, por vários reformadores e por muitas igrejas cristãs. Novamente, eles colocam aqui igrejas cristãs no sentido de templos, né? Mas tudo bem. Vamos lá. A história agora, nós vamos ler um pouquinho da história. A ideia do cristianismo não denominacional tem sido presente desde os tempos bíblicos, tendo como um dos seus principais objetivos a vida espiritual e a fé cristã puramente centrada em Cristo, ok? Essencialmente, com bases nos ensinamentos de Jesus Cristo. Os defensores acreditam que isso ajuda a não fazer divisões entre os seguidores de Jesus. De fato, meus irmãos, o próprio Paulo falou sobre isso. Olha, não fala eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Quem foram esses? Por acaso foram eles que foram partido? Ou o pão que foi partido, ou que nós devemos partir é Cristo? Quem é que deu a vida por nós na cruz, né? Quem é o pastor que dá a vida, ou que deu a vida verdadeiramente? Esse é o sentido. Aí, olha lá. Os defensores acreditam que isso ajuda a não fazer divisões entre os seguidores de Jesus. E que, por sua vez, contribui para a obtenção da apostasia. Abstenção, perdão. Né? A palavra abstenção significa privação, recusa. Então, se você manter na fé verdadeira do Senhor Jesus, você não vai ali estar sendo um apóstata, né? Como muitos hoje acontece nesses tempos aí, a pessoa sair da igreja, pronto, saiu da igreja, está desviado, saiu da igreja. E muitos, infelizmente, muitos não, uma boa parte, eu não sei numerar aqui, mas eles não foram convertidos. Foram convertidos ao sistema, à emoção, ao mau entendimento. Porque quem é realmente convertido pode sair a hora que quiser, para onde quiser. Ele é membro da igreja de Cristo, que é o corpo, a igreja espiritual, onde está todos no mundo todo reunindo em espírito. E quando grupos pequenos se reúnem em todos os lugares, ou até grupos grandes também se reúnem em muitos lugares. Esta é a igreja de Cristo, a qual este aí se converteu verdadeiramente seu coração a Jesus e foi lavado e remido no sangue do Cordeiro e teve o penhor do Espírito Santo, ele faz parte dessa igreja. Ele saindo da denominação ou não. Ali é só apenas um templo que ele estava, né? Um templo de pedra, né? Um templo não, um prédio, né? Na realidade, que nem templo não é, porque templo era o templo de Jerusalém. Mas tudo bem, vamos continuar aqui a parte que se diz, né? Argumenta-se que a Bíblia fala de seitas judias, mas nunca se menciona a palavra denominação. Menciona também registro em Atos capítulo 11, 26, que os discípulos foram chamados pela primeira vez apenas de cristão. Verdade, isso está certo. Olha a citação do versículo. E aconteceu que todo um ano se reunira naquela igreja ou naquela congregação, que as pessoas não entendem isso, né?
ou naquele ajuntamento, naquela assembleia, ou reuniram em assembleia e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. Isso está em Atos, capítulo 11, verso 26. Atualmente, muitas pessoas não sabem que muitos personagens na história do cristianismo se consideravam não denominacional e acreditava que seria desnecessário seguir regras fora da doutrina de origem. Muito interessante o que eu vou ler agora. Irmãos, preste muita atenção, que eu vou terminar essa parte da apostila aqui, falando de bons homens da época, que não cometia e não cometeram o erro que muitos homens hoje cometem, esses que se defendem, esses altos defensores aí das denominações e das placas de igrejas. Presta atenção que diz aqui no texto. Martim Lutero, fundador da Reforma Protestante, e cuja pregação mais tarde foi inspirada pela Igreja Luterana, expressou pessoalmente em suas próprias palavras o seu desejo de que não surgisse uma denominação cristã que levasse o nome, ou seu nome, quando ele disse, olha a citação de Lutero, peço que os homens não façam qualquer referência ao meu nome, e não chame de luteranos, e sim de cristão. O que é Lutero? Minha doutrina, tenho certeza, não é minha, nem fui crucificado por ninguém. Olha o que ele cita Paulo, né? Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, não permitiu que os cristãos se chamassem de Paulino, ou Petrino, que é de Pedro, mas simplesmente de cristãos. Como é, então, que eu, pobre carcaça fétida que sou, poderia dar aos filhos de Cristo um nome derivado do meu nome, insignificante? Ele faz uma pergunta. Não, meus caros amigos. Vamos abolir todos os nomes sectários. Chamamos-nos simplesmente de cristãos, levando o nome daquela cuja doutrina temos, Martinho Lutero, século XVI. Veja bem o que está falando aqui. Gente, só cego ou surdo não entende coisas como essa. O próprio Martinho Lutero escreveu esse texto, século XVI, e, como é em nome da igreja hoje, luterana. É muito difícil, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Agora João Calvino. João Calvino também expressou a esperança de que os apoiantes das suas interpretações não fossem chamados de calvinista. Hoje há uma briga dos calvinistas, né? Nossa, o que você mais vê hoje é calvinista brigando com... agora eu esqueci o outro, que é de John Wesley, né? Calvinista versus arminianismo, né? O Armínio, né? John Wesley, acho que é vindo de John Wesley, alguma coisa assim, né? Eu fiz um estudo certa vez, mas não pus em vídeo, não. Olha só o que João Calvino disse, né? Ele também se expressou a esperança de que os apoiantes das suas interpretações não fossem chamados de calvinistas, mas que fossem chamados apenas de cristãos. No entanto, muitos dos que concordam com a interpretação de Lutero ou Calvino e outros personagens foram chamados de luteranos ou calvinistas no início, principalmente por seus inimigos ou adversários, incluindo a Igreja Católica. Então, meio que quem começou a colocar esses nomes foram os inimigos dos protestantes, ou seja, das igrejas católicas, apostólica romana, vendo ali, olha os calvinistas, os que seguem Calvino, olha os luteranos, os que seguem Lutero. Então, isso fez com que algo que era ruim se tornasse algo ainda pior, porque veio como por um grupo que pejorativamente chamava esses protestantes dessa forma, e eles aderiram a esse nome e continua até hoje, sendo o contrário da vontade dos pais que fundaram essas igrejas. É triste ouvir uma coisa dessa, irmãos. Vamos continuar. Que popularizou o termo protestante desdenhosamente para chamar aqueles que não concordavam com os ritos católicos e interpretações e protestassem contra eles. Portanto, o termo protestante vem de cristão não católico.
Então, nota aí, meus irmãos. A palavra protestante vem de cristão não católico. Será que tem alguma coisa parecida com os dias atuais de hoje? Veja bem, os católicos criticaram e colocaram os não católicos com o nome de protestante. E os de hoje, os igrejados, colocam nome de desigrejados aos que saem das denominações deles. Será que está repetindo as igrejas protestantes o mesmo erro da igreja mãe católica? Vou deixar para vocês responderem. Continuando e finalizando ao mesmo tempo. Inicialmente, não se chamava assim. Finaliza, né? Então vou ler o último parágrafo só para não ficar meio... Esse nome popularizou o termo protestante desdenhosamente para chamar aqueles que não concordavam com os ritos católicos e interpretações que protestava contra eles. Portanto, o termo protestante significa cristão não católico. Inicialmente, não se chamava assim. Olha só, então, inicialmente não se chamava dessa forma. Agora, eu falei uma palavra aqui, que é abstenção, que eu já falei lá em cima, é abster do ato, privação, recusa. Né? Deixa eu ver aqui. Acho que não dá mais hoje, que já deu meia hora de vídeo. Depois eu vou continuar no 7º vídeo, meus irmãos. Né? Eu acho que eu vou explorar uns 5 minutinhos, vou fazer mais leitura. O problema é que vai ter muita coisa aqui para o outro vídeo, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo hoje, meus irmãos e visitantes. Depois eu vou falar de John Wesley, Charles Spurgeon, acho que é isso, Henry Ward Beecher, e nome comigo não sei chamar não, George Whitefield, vários homens da fé que tiveram lá atrás a intenção de não colocar nome, e até hoje todos colocaram o nome nas igrejas atuais, igrejas, né, entre aspas, a quais esses homens aí inicialmente fundaram, né? Igreja no sentido de ensino, tá? Igreja no sentido da doutrina que esses homens aí viveram e tentaram passar, mas infelizmente deturparam, como deturpam as demais escrituras, todos esses aí, inconstantes. Pessoas, homens de ânimo dobre, né? Um dia tá ali, outro dia tá lá, então não sabe o que quer de fato. Meus irmãos, já deu 32 minutos, quase 33 minutos. Quero parar o vídeo por aqui para não ficar longo. E vamos continuar aqui. Continue, né? Vou colocar aqui vídeo 7. Eu sei que está longo essa série de vídeos, mas quem tem vontade de assistir, assistirá. Quem não tem, parará no primeiro minuto, né? Para alguns pode ter muita importância esses vídeos, esse quadro especial. Para outros que talvez se achem um pouco mais entendido, pouco vale, tá bom? O importante é que alguém dará valor e a semente ou a ideia que está sendo semeada. Quem dá o crescimento sempre é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, se prepare para o próximo vídeo, que é o número 7. Se assim o nosso Deus em Cristo Jesus permitir. Grande abraço, tchau, até a próxima, se Deus quiser.